muito feliz de estar aqui depois de um tempo sem fazer. Eu tive namorando algumas ideias e quando me deparei com essa história eu fiquei completamente encantada para ouvir. Então, conosco aqui hoje, diretamente de Lisboa, vamos receber o Felipe Pinheiro, e eu vou chamar ele aqui que ele mesmo vai se apresentar. Pronto! Diretamente de Lisboa, pá! Epa! Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Felipe Pinheiro, atualmente moro em Lisboa, tenho 28 anos, sou estudante de produção audiovisual e prestador de serviços aqui na cidade e sou um homem trans, por enquanto. Bom, Felipe, olha, seja bem-vindo aqui ao Papo de Terapia. É um prazer receber você. Eu fiquei muito encantado e depois eu fiquei procurando, porque a gente está tentando marcar essa entrevista há bastante tempo, né? Sim. Depois eu fiquei procurando aonde que eu achei o Felipe. Então, para quem não sabe, o Felipe é um homem trans, né? A imagem dele apareceu na Mídia Ninja, é uma página que eu acompanho e eu tenho admiração. E quando eu olhei pro. Tem muitos homens trans, mas o Felipe, por algum motivo que eu ainda não sei responder, tá, Felipe? Ainda estou tentando descobrir. Me encantou. Muito provavelmente, o Felipe não me conhece, não conheço o Felipe, a gente está se conhecendo aqui hoje. Muito provavelmente foi pelo sorriso, pela autenticidade e a espontaneidade que a gente vê, o quanto ele está muito natural, exatamente no gênero que ele ocupa, que é o gênero masculino. E aí, Felipe, você que já se apresentou, né, falando que você tem 28 anos de idade, eu acho que a primeira pergunta que eu queria fazer, e aí eu deixo aqui também à vontade para todo mundo que quiser participar, se quiser entrar ao vivo também para fazer pergunta, fiquem à vontade. Felipe, em que momento você sentiu que, opa, tem um negócio diferente aqui acontecendo comigo? Uhum. Então, eu acredito que foi gradual. Desde criança, assim, eu notava uma certa diferença, seja no comportamento, nos gostos, nas vontades das meninas, que eram minhas amigas na época, né? Uhum. E esse entendimento foi ficando mais claro a partir da idade avançando. Na adolescência foi um pouco complicado, porque é quando se afloram mesmo as características femininas. E então eu tinha uma certa disforia, tanto corporal quanto nas obrigações de comportamento, papel de gênero da mulher. Então acho que começou mesmo na adolescência a ficar mais forte. E aos 20 e poucos anos, tive mais acesso à informação. E foi quando eu percebi, não, é algo relacionado ao gênero mesmo. Acredito Sim. que com uns 22 anos de idade, eu parei realmente para estar entendendo o que estava acontecendo comigo. Já tinha 22, mas desde a infância e adolescência eu já percebi alguma coisa de diferente. É importante você falar, para quem está chegando agora, você repetiu uma coisa que eu escuto muito. Desde pequeno. E eu queria muito que você firmasse isso, Felipe, porque quem acompanha aqui vida social de artista, a gente tem aqui um exemplo de uma filha do Brad Pitt e da Angelina Jolie, que desde muito criança se veste como um menino. E aí, você falando isso é uma coisa que eu escuto no consultório, e existe uma distorção social que não consegue compreender que isso é algo sentido, né? É uma disforia, a pessoa não se percebe dentro daquele gênero, seja ele comportamental, seja ele social, ou seja ele até sexual na adolescência. Quando eu te perguntei idade, você consegue começar a lembrar em que momento? E você tem algum exemplo? Sim, sim. Eu tenho um irmão mais velho, né? Ele tem 2 anos mais que eu. E eu me sentia como se fosse um irmão dele. Eu queria fazer as mesmas coisas que ele. Não está relacionado só à parte de brincadeiras de homem e mulher, não. Mas era a forma como eu queria ser tratado. Eu queria que meus pais me tratassem da forma que ele era tratado. Eu acho que Uhum. com uns 10 anos de idade, eu sou de uma cidade interior. Então sempre existiu isso de roupa de menino e roupa de menina.
E teve um momento em que eu queria usar uma roupa. Minha mãe, assim, automaticamente, né? Ela falou que eu não poderia usar porque era uma camisa, na verdade, uma camisa de menino. Eu falei, não, não, eu quero usar essa camisa. Mas na cabeça dela, por conta da expressão de gênero, que eu tinha que expressar um gênero feminino, eu tinha, acho que 10 anos de idade quando isso aconteceu. Uhum. Das lembranças maiores que eu tenho. Deixar de usar uma roupa porque a sociedade é acostumada a dizer que tem roupa masculina e feminina. Foi bem... Sim, se metem na cor, imagina na roupa, né? O Felipe, lá na infância, na adolescência, que tipo de sofrimento você viveu? Porque quem está no entorno, né, em torno de você, também precisou entender o que estava acontecendo, né? Uhum, sim. Na verdade, as minhas memórias são mais recentes, né? É relacionado a isso. Uhum. Aqui já com 24 anos de idade, eu me afastei da minha família, porque eu achei que ia ter aversão, que eu não ia ter apoio. Eu mesmo quis afastar. Por conta de ser uma família católica, religiosa, eu automaticamente, por buscar uma forma de proteção, de autoproteção mesmo, Uhum. por ter crescido nessa raiz católica. Mas não cheguei a sofrer por conta de nenhum tratamento da família mesmo. Foi algo que eu fiz para que não acontecesse, de certa forma. Aí aos poucos Olha, eles foram Felipe, entendendo, eu fui apresentando para eles. Assim. você está falando do sofrimento aí, né? E você resolveu se afastar para sobreviver e a gente super entende isso, né? Não é uma situação simples e a gente não se adapta a essa situação com facilidade. A gente tem que entender de dentro para fora e as pessoas que estão em volta de você também. Mas eu tô aqui lendo uns comentários já e já tem gente aqui te chamando de gato, tá? Ah, Gato, realmente, gente, ele obrigado. tem um olho lindo, né? Olho e um sorriso, ó. Bom, eu vou ficar aqui à vontade. Olha, o Hugo já está aqui escrevendo. Acho que essa procura com os termos bi ou trans aumenta à medida que o nosso vocabulário aumenta. Isso é lindo, porque antes era só dor. Hoje, com os termos, podemos validar e tratar. Felipe, quem te acolheu? Quem foi a primeira pessoa que te acolheu depois de você mesmo? Depois de mim mesmo. Minha mãe. Foi minha mãe. Sua mãe? Ah, então me conta essa, porque a gente só escuta história triste, né? Eu quero ver uma história de amor de verdade. Sim, ela. Minha mãe, ela sempre me enxergou como pessoa. É, antes de ter esse entendimento como pessoa trans, pelo fato de eu ter mais interesse por mulheres, eu me denominava como lésbica, era a terminologia que eu conhecia e que se apregava mais às coisas que eu sentia. Então eu tinha contado para ela que eu gostava de meninas, aproximadamente com 20 anos de idade. Ela tinha sido já super receptiva, falou que ia me amar de qualquer forma, independente das minhas escolhas. E quando eu falei que eu era pessoa trans, não foi muito diferente disso. Eu também não esperava nada diferente. Como não era muito comum para ela, não tinha ninguém no círculo social dela, eu expliquei primeiro o que era uma pessoa trans e falei, sim, eu me sinto dessa forma, eu me sinto como um homem e vou fazer uma mudança no meu corpo. Ela falou a mesma coisa, que não queria que eu sofresse para tomar cuidado com a sociedade, mas que ia continuar me amando da mesma forma e que para ela não mudava nada. E isso, em questão de poucos dias, ela já conseguia me chamar de Felipe também. Foi bem bacana. Minha mãe foi espetacular. Como é que é o nome dela? Ivanilda. Ivanilda, olha, um beijo do Papo de Terapia e da Andréia aqui, dizer que a gente tenha mais mulheres como você para acolher seus filhos. Quando é que você começou a transição? A mudança física mesmo, o uso de hormônio, foi com 24 anos de idade. Eu tenho agora 28, né? Tem quase 5 anos que eu iniciei. Foi um processo meio complicado para iniciar também. Inclusive, é importante ser pautado, porque a informação hoje está muito livre, né, para você ter acesso na internet.
E também o medicamento utilizado, no caso para homens trans, que é a testosterona, é muito fácil acesso livre no mercado, sem ter certeza da fonte. E a gente espalha informação para os meninos do que acontece, as mudanças que acontecem com o uso de hormônio. E um pouquinho só de falta de entendimento, o pessoal já começa a utilizar, a comprar clandestinamente, vamos dizer assim, por conta da demora do processo do SUS. A partir do momento que você já passa durante anos se questionando, a partir do momento que você se entende, o desejo de alterar a aparência física acontece quase instantaneamente com a maioria das pessoas. E aí começa uma jornada. E o SUS exige um pouco de paciência. Até porque antes de uma pessoa iniciar essa mudança física, ela precisa de um acompanhamento psicológico. O SUS hoje exige pelo menos 2 anos, né? Para não iniciar uma mudança física assim tão brusca, sem ter certeza da sanidade mental das pessoas. Para mim foi um pouco rápido, porque eu fiz acompanhamento numa clínica particular e já fui encaminhado para o SUS para iniciar a hormonoterapia. Mas em vias normais é um processo muito demorado para a pessoa iniciar esse processo de mudança corporal. É verdade, né? Uma das minhas especialidades é em sexualidade humana e eu fiz essa especialidade, melhor nem fazer muita conta não, já tem muito tempo atrás. E a gente, quando foi para a parte prática, que era feito num estágio, esse estágio era feito no hospital, nós acompanhávamos exatamente isso que você está tentando aqui descrever, né? Esse processo de transformação, foi por isso, inclusive, que eu escolhi esse título, né? E separado, porque é exatamente, né? Você se vê trans, você muda a forma e você tem que ter uma ação de modificação. E o processo leva de 2, 3, 4 anos para que você possa começar a iniciar esse tratamento. Então, eu acho que não deve ter mudado muito de 10 anos para cá, né? Quanto tempo o seu corpo levou para começar a fazer esse efeito? As primeiras mudanças foram já no primeiro mês. Uhum. Já iniciou o nascimento de pelos faciais, mesmo que pequenos. A voz já começou a engrossar no primeiro mês de hormonoterapia. E outras mudanças físicas vieram com 2, 3 meses. Aí foram graduais. Mas já no início tem uma alteração. Sim. Ai, conta pra mim como é que é, hein? Qual é a sensação de ver a barba crescendo, a voz começando a ficar mais grossa? Como é que é, hein? Era como se eu estivesse saindo para fora. Não sei, saindo para fora. Se eu A gente tivesse. entendeu, é tipo, gente, eu tô nascendo. Exato. Começando a me enxergar, entendeu? À medida Que que ia lindo. aparecendo as características que eu desejava, no caso a voz e a barba, à medida que isso ia aparecendo e ficando mais expressivo, era como se realmente eu começasse a me enxergar a partir daquele momento. Essa é a sensação. O cabelo veio antes ou foi tudo ao mesmo tempo? Eu primeiro cortei baixo, cortei baixinho e depois eu fiz esse corte aqui. Só tinha cortado assim, porque pra não ir, eu não tinha toda a coragem. Mas foi uma libertação quando eu consegui cortar ele curto dessa forma. Eu me Você, enxerguei. fa- Você ouviu o que você falou, né? Eu não tinha coragem. Coragem de quê? De mostrar que você era um menino? Era. Sempre tem uma pressão em cima da gente mesmo. Que a gente cresce em meio a crenças, né? Então, ainda aquele questionamento que eu me fazia se existia certo e errado, se eu devia mesmo fazer, quais seriam os julgamentos que eu teria. Então, no início, eu tive um probleminha um pouco grande para me aceitar, até a parte da autolibertação mesmo. Depois disso foi. Mas antes de cortar o cabelo, eu ainda tava meio assim, Quem segurando. não estaria, né? Eu estou num processo de modificação do meu corpo. Quem me acompanha sabe disso. Eu cheguei a pesar 122 quilos. E eu, antes da pandemia, eu já estava me preparando para uma cirurgia. É isso que eu estou falando. É claro, salvo as devidas proporções, óbvio, né?
Mas eu tenho uma disforia do meu corpo também. Eu quero ser magra, né? E magra no sentido de me identificar com a mulher que eu sou, com a mulher bonita e sexy que eu quero ser e que eu sou. E ainda tá aqui dentro, e eu quero que as pessoas também olhem. E aí, quando veio a pandemia, cara, nossa, que sofrimento. Mas tá tudo bem. Tem uma pergunta aqui da Mari, perguntando, pode tomar testosterona pro resto da vida? Assim, Mari, o processo de produção de testosterona, ele é periódico, diário, no corpo. O tempo todo o corpo está produzindo esse hormônio. Então, se eu não tenho a quantidade de testosterona suficiente para manter minhas características masculinas, eu vou ter que repor sempre. Vai ter que ser pro resto da vida. Seja injetável, também tem as opções em gel. Uhum. Tem X hormonais também, né? Mas tem sim que ser pro resto da vida. Porque eu nunca vou produzir a quantidade necessária. Exatamente. A gente só tem que ter o cuidado, é legal alertar isso, que a gente tem que ter esse acompanhamento médico, porque se a gente tomar uma quantidade maior de hormônio do que ele tem que produzir durante o dia, você pode acabar afetando o seu fígado. E aí a gente pode desenvolver algumas doenças graves, né? Tem aqui Penarte 205. Eu sou uma mulher que minha mãe sabe, mas ela não quer que eu tome hormônios femininos. Meu amor, tome seu hormônio, se transforme. Olha a cara do Felipe de felicidade. Fala para essa pessoa o que ela precisa fazer. Pensar nela mesma, na felicidade dela, né? Porque o tempo vai passar e ele vai viver para a mãe dele. Não. A mãe dela já teve as escolhas dela. Ela viveu a vida dela e agora é a vez dele. Na verdade. Linda, eu acho que a primeira frase que você disse é isso. Você vai viver para quem? Para sua mãe ou para você? Né? Então, Sara, oi, como você enxerga as pessoas que estão fora cisnormatividade, porém não se identifica como trans? Elas estão nessa mesma vivência? Você entendeu a pergunta? acredito que sim. Sim. A Uhum. pessoa se normativa, ela tem o conjunto de crenças dela, conjunto de gostos e vive da maneira que acha confortável, né? Sim, e não necessariamente vai utilizar os hormônios para fazer essa modificação corporal, né? Terezinha, como é bom ser acolhido pela própria família. Coisa rara hoje em dia no meio familiar. Acredito que a aceitação começa dentro de casa para que não haja sofrimento. Quero parabenizar a mãe do Felipe. A gente já fez isso aqui, Terezinha. Olha, mais um beijo para ela. A Ivy está perguntando por que você foi parar na mídia ninja. Ah, tá. Teve uma trend, ela ensinava a forma correta como tratar uma pessoa com síndrome de Down. E eu entrei na trend também e mostrei como tratar, como se referir a uma pessoa trans. A melhor forma de se referir a uma pessoa trans. E nessa trend tinha várias opções. Eu chamava mulher que virou homem, homem que era mulher. E no final eu coloquei a forma que eu gostaria de ser me tratado. De Felipe, simplesmente Felipe. Já expliquei isso nos vídeos que quando você for se referir a uma pessoa trans, que tal assim achar qualquer outra característica para se referir àquela pessoa e não falar necessariamente do gênero dela, né? Foi mais ou menos isso que eu queria passar. Aí eles acharam interessante também e postaram lá. Teve um alcance bem grande, gostei bastante. Quase 1 milhão de visualizações. Foi Parabéns. novo para mim, aí chegou bastante gente, se identificou e foi parar no meu perfil. Foi muito legal. Fantástico. Eu acho que a gente tem que se dirigir ao outro pelo nome, né? E eu acho que uma das coisas mal empregadas, mal colocadas, é quando a gente se dirige a uma pessoa trans para perguntar o nome que essa pessoa tinha. Não interessa, já foi, né? Com certeza. Se você acabou de dizer que foi uma libertação e quem nasceu foi o Felipe, quem foi, já foi. Muito obrigada pela participação. Agora é o Felipe que está tomando conta do pedaço. Exato. Tem uma coisa muito simples que algumas pessoas podem não entender. Ao menor sinal de dúvida, pergunta à pessoa como você gostaria de ser chamado. Não tem coisa mais simples do que isso e você não vai errar sabendo disso. Porque a própria pessoa vai dizer como ela gostaria de ser tratada.
Hugo, cada um tem uma vida e tem que tomar suas próprias decisões. Se a mãe dela não gosta, é só ela não tomar. Adorei, Hugo. Ive, inclusive alguns que não são falados, por isso nossa comunidade tem a sigla mais, para que fale de gêneros que ainda não, que estão ainda surgindo, né? Perfeito. Olha, mandaram aqui algumas perguntas no privado. Como você lida com as relações amorosas afetivas? Eu sou mulher trans e tenho dificuldades nessa área. É muito complicado, eu compreendo totalmente. A sociedade, no geral, está acostumada, porque foi assim que foi ensinada, a sempre ligar o gênero com o órgão genital. Então, a gente já nasce e cresce com esse bloqueio. Que você é uma mulher, você vai esperar por um homem cisgênero. Ele vai ter um pênis. E é mais ou menos assim que a gente é moldado. A personalidade da criança, né? Ela é formada até, acho que 7 anos, pode dizer melhor. Então, ela já cresceu acreditando em uma verdade. Então, tudo que for fora daquilo que ela foi ensinada, que os pais dela passaram para ela, vai ser algo, tipo, pera, isso ou não vai chamar de certo por conta de religiões e crenças, ou não vai se permitir porque não acha que é aquilo que ela tem que fazer. E dentro dessa limitação dessas pessoas de não se libertarem do órgão genital, do órgão sexual, até porque às vezes você deixa de conhecer uma pessoa que talvez só ralaria um beijo e não interessa o que ela tem entre as pernas, porque aquele é um passo muito mais avançado, você ter uma relação sexual. Você se abstém de conhecer pessoas interessantes por causa do órgão genital. É muito complicado para pessoas trans terem relacionamentos, a não ser que as outras pessoas com quem a gente vá se relacionar tenham essa libertação, esse desprendimento do órgão genital e se interesse realmente por conhecer a pessoa como ela é. O físico, a personalidade e todas as outras qualidades que a pessoa tem além do órgão genital. Eu não acho que deveria ser uma barreira de escolha a quem se relacionar o órgão genital, não devia. Infelizmente é como a gente é ensinado, né? Mas é, de certa forma, uma barreira. Felipe, você já teve alguma pessoa que cometeu essa indelicadeza de lhe perguntar o que que você tinha no meio das pernas? Sempre. É uma das perguntas que a gente mais... Como é lá embaixo? Eu fiz até um Reels que eu fiz. E aí, Eu como é vou que é? assistir. Você Você vai tá mudar? Já brincando? Você tá falando vou. sério? A pessoa não tá Mas ali conectada com você? Tá conectada com com o que tem no meio das tuas pernas? É isso? é automático essa curiosidade que falam, né? Eu sempre levo pro tom, tipo, mais informativo. Pelo menos eu levo pro tom informativo. Pela minha postura de criador de conteúdo, eu já estou acostumada a falar sobre o assunto. Eu gosto de espalhar informação para combater o preconceito, mas nem todo mundo gosta de falar. Tem gente que não gosta nem de falar que é trans. E a pessoa perguntar uma intimidade tão grande dessa. Mas, enfim, mas é muito comum sim as pessoas perguntarem. Falei, e aí, a dúvida por quê? Vai usar? Vai chegar lá? Por que Adorei. mesmo quer saber? Nossa, que coisa horrorosa, Felipe. Eu lamento por vocês, né? É muito. Porque a gente tem que se interessar pela pessoa. O que que ela tem no meio das pernas? O que que importa? Meu Deus, como estamos atrasados ainda. Mas enfim, vamos evoluir. Sara está perguntando como você descreve disforia? Aversão, né? Não se identificar mesmo. Eu sempre tive disforia com o meu peito. Na adolescência, ainda sem entendimento por quê, mas essa disforia era, eu não gostava que meu peito estava crescendo. Chegou os hormônios, a época dos hormônios, e ele começou a se desenvolver. E o fato de eu não gostar dele era, assim, uma disforia com parte do meu corpo. Eu acho que você falou lindamente, né? Eu acho que é uma aversão aquilo que a gente está vendo no nosso corpo, né? É em outro contexto, mas é o mesmo que é uma aversão a qualquer parte do seu corpo, ou seja, o excesso de gordura que você tem momentaneamente, você está com disforia do seu corpo, porque ele tem Exato. uma cor de gordura, ou um nariz de uma forma que você não quer. Acredito que é mais ou menos por isso, só que é em outro contexto, no contexto de Sim. gente.
Sim, Mas e ainda com o desejo de transformação, né? A disforia tem essa, né, tem essa característica final. Eu tenho uma aversão àquilo e eu preciso resolver aquilo a qualquer custo. sim, claro. Como é a situação em Portugal relativamente à existência trans? Estou fora há muito tempo e não tenho ideia de como será. Eu conheci pouco ainda. Eu sei que tem um núcleo LGBT chamado Yuga, bem antigo já, que tem uns papéis já na cidade. E eles que me encaminharam, me auxiliaram na triagem, me encaminharam para o hospital onde é feito acompanhamento. Pelo menos aqui isso é tranquilo. Tem ações em prol LGBTs, tem centro de acolhimento para testes e testagem gratuitos de ISTs, tem eventos de conscientização. Pelo menos em Portugal, eu acredito que é muito tranquilo em relação a isso, para pessoas LGBTs no geral. Você acha que é especificamente em Lisboa ou em outras cidades de Portugal a gente também consegue encontrar? Não tenho certeza. Eu acho que é mais Uhum. por aqui mesmo. Pelo menos a última vez que eu estive aí foi onde eu vi o maior movimento foi em Lisboa. Por Uhum. exemplo, tem uma universidade em Aveiro, que é uma universidade onde tem um curso de psicologia. Eu sei que lá existem alguns atendimentos para o público trans, mas eu não sei o quanto, eu não sei se o atendimento é só psicológico, também tem um atendimento hormonal. Isso aí eu também não sei. Mas eu acho que vale a pesquisa depois, né, para a gente entender. A Mari falou que tem uma amiga cisgênero, para quem não sabe, é uma mulher que se identifica como mulher, nasceu como mulher. Ela não gosta dos seios, ela pensa em tirar, mas sempre se identificou como mulher. É normal? É super normal. Essa dúvida vem porque a gente está acostumado a atrelar a aparência física ao gênero. Que é comum uma mulher ter seios, mas se ela não quiser ter seios, ela não deixa de ser mulher por conta disso. Eu acredito que é super normal, sim. A mulher apenas não tem aversão aos seios dela. Não necessariamente está ligado ao gênero, né? Mas, Posso complementar? De claro, por forma favor. muito objetiva. Disforia é uma aversão a alguma parte do corpo, e quando se fala de trans, também se engloba a questão do gênero. Então, essa moça que se diz cis, ela na verdade ela tem uma aversão a uma parte específica do corpo dela. Essa é uma disforia do seio, né? O trans é uma disforia de várias partes do corpo, inclusive com a intenção de modificação de gênero. Então, essa é a expansão, mas disforia é só uma versão específica, ou de gênero, ou de uma parte do corpo, ou de uma parte. Pode ser uma coisa super simples, pode ser até o nariz. Existem alguns pacientes meus que têm um nariz muito, muito, muito grande e que tem uma disforia dessa imagem, porque modifica a forma como ele se enxerga e fazem, na verdade, cirurgia plástica. Então, disforia é isso. Super Sim. normal. Como você aborda a parte do isolamento no meio familiar com os seus pacientes? O que acontece com muitos? Ok, isso é para mim, né? Pois é. Nossa, que pergunta difícil, hein, Sara? Mas eu acho que eu vou pegar um pedacinho daquilo que o Felipe disse. Na ciência da psicologia, a forma como eu trabalho, e a maioria dos meus colegas, a gente não trabalha com aquilo que é certo, que é errado, o que é bonito, o que é feio, né? A gente tem um foco central daquilo que é tóxico e não tóxico. Se existem algumas pessoas que vivem no seio familiar, que não são acolhidos, não são compreendidos, inclusive são maltratados, eu trato sim a possibilidade de um afastamento, a princípio temporário, com a intenção da gente poder fazer esse acolhimento e tomada de consciência da família, caso a família queira de fato se Caso. reaproximar e se adaptar àquela pessoa, né? Às novas condições reais da vida daquela pessoa, daquele sentimento. Então, se eu estou falando de uma relação de dois homens ou de duas mulheres, não é diferente. Se eu estou falando de uma relação trans, não é diferente. E também não é diferente se eu estivesse falando de uma relação onde tem violência, né? Violência física ou violência moral. Então, a primeira coisa que eu faço é disfuncional,
é tóxico para essa pessoa, no primeiro momento eu peço que ela, se for possível, ela se afastar e ela ser acolhida num outro grupo, é sempre muito mais saudável. E posteriormente, se for um desejo mútuo do meu paciente, do familiar dele, a reaproximação, eu tento fazer esse tipo de acolhimento para ambos os lados, né? Volto a dizer aquilo que eu disse no início aqui com o Felipe. É tão difícil para a pessoa que está vivendo a transformação, quanto é também difícil para quem está em volta dessa pessoa. Então, tudo é um processo de adaptação, de acolhimento e respeito. Qual mensagem vocês dariam aos pais que têm filhos trans, mas que também têm uma forte ligação religiosa? Gente, a Sara tá afim de ferrar com a gente, hein? Tá adorando. Ligação religiosa. Foi mais ou menos o meu caso. A gente sempre passa um pouco do que a gente aprende para os filhos. Eu acredito que é assim que sempre aconteceu. A gente passa. Mas o filho ele vai chegar ainda a oportunidade dele de escolher e acreditar na própria religião, não ter religião, se assim desejar. E você vai privar uma pessoa de tomar decisões ou dar passos importantes por causa das suas crenças. Talvez esteja errado. Enquanto a pessoa é criança e não tem discernimento total, é diferente. Mas, assim, deixar com que as crenças interfiram na forma como a outra pessoa vai viver, não é nem de longe a coisa mais certa, né? Eu acredito, eu posso falar, meu recado para os pais seriam: amem seus filhos e deixem que eles sejam livres para viverem da forma como eles querem. Evite sofrimento, acolham e deem suporte emocional, amor. É isso. Eu, dessa vez agora eu também não quero falar nada. O Felipe falou tudo. Ai, Felipe, a resposta é uma resposta muito simples, né? A resposta é: julguem menos, acolham, amem, tentem entender, estudem, leiam sobre a questão para compreender o que o seu filho ou a sua filha estão vivendo. E aí, dessa forma, junto com o amor, não importa a religião, se a gente está falando de um evangélico, de um católico, ou de alguém, ou de um ateu, né? A gente está falando de uma religião, mas também a gente pode estar falando de um ateu. Qual é a base de toda religião? Não é o amor? Nossa, Então simplesmente amem, né? olha aqui, a Patrícia Rodrigues, beijo, meu amor, disse que as pessoas deveriam saber a diferença entre religião e espiritualidade. Todas as religiões vão de encontro com o amor. A pessoa nem precisa ter religião se ela tem espiritualidade. Se ela tem o mínimo de discernimento de que todas pregam amor, que isso é o mais importante, com certeza aquele conjunto de regras não deve ser impedimento para as pessoas viverem bem. Espiritualidade é diferente de religião, com certeza. Minha família não me aceita e eu me sinto muito triste por causa disso. Eu gostaria do apoio deles. Araújo, você está aí com a gente? Fala isso para eles. Fala que você precisa do amor deles. E pergunte por que você não pode ser amado. E a outra pergunta dessa pessoa, eu não consigo ver a foto, eu não sei se é um homem ou se é uma mulher. Enfim, também não importa. É uma pessoa aqui que está expressando a dor. Fica aqui meu carinho para você. Podem falar sobre família religiosa, que usa a Bíblia para falar que ser homossexual é errado? Sabe o que é errado? Errado é julgar. Então, Araújo, tenha certeza absoluta, se a gente tiver que ir atrás de erro, coisa que eu não gosto muito, tá? Eu prefiro dizer que aquelas pessoas que estão aí te cercando são limitadas e se prendem a uma Bíblia e distorcem as palavras, porque eu volto a dizer, o amor prega em qualquer religião. Eu acho que a sua família precisa ouvir um pouquinho mais, né? O que o significado de fé,
de amor ao próximo. Acho que você precisa falar, sim, para esse povo aí que está junto contigo, né? Morando junto ou não, o que que você espera, o que que é importante para ti. Fale. Às vezes a gente tem dificuldade de falar o óbvio, e o óbvio às vezes não é tão transparente assim para quem não consegue ouvir. Sim. Meus amigos trans, considero homem ou mulher. Se é um homem trans, é um homem. Depois disso é sexualidade. Um homem trans pode ser gay ou não, por exemplo. Me ensina. Ele está perguntando se um homem trans pode ser gay. Pode ser tudo. Tudo que ele sentir vontade. É bem simplificado. O gênero diz respeito a como a pessoa se sente. Ela pode ser homem, mulher, não binário, que ela não se identifica nem como homem, nem como mulher. Pode se identificar com os dois gêneros, é possível alguém se identificar tanto como homem quanto mulher. Ou ficar como gênero fluido, no momento ele se sente homem ou mulher. Enfim, até o momento a gente falou de como a pessoa se sente. Já a sexualidade diz respeito a quem a pessoa tem vontade de se relacionar. Então, primeiramente, uma coisa diz respeito a mim e a outra a quem eu gosto. Uma pessoa que não tem essa limitação de genitália, de aparência física, geralmente ela tem a tendência de ser bissexual, pansexual. Então, isso é muito individual. Um homem trans ele pode ser gay, pode ter interesse apenas por homens. E por isso que é diferente. O gênero e sexualidade são coisas separadas. Existem, com certeza, homens, mulheres, gays, lésbicas, bis. O gênero vai ser só uma condição individual. Felipe, você quer deixar alguma mensagem, algum recado, enfim, qualquer coisa aqui para as pessoas que estão nos assistindo? Posso. Algo meio que eu já passei como mensagem no Instagram, mas acho importante reforçar. Primeiramente, eu sou o Felipe. Essa condição de ser trans ou não é uma coisa minha, uma coisa particular. Se você vai me conhecer, você vai me conhecer como Felipe. Eu tenho vários sonhos, vários desejos, vontades, aspirações, admirações, várias coisas. Você pode tentar conhecer isso de mim, ou você pode criar um bloqueio, porque você está preocupado com o que eu tenho entre as minhas pernas. Isso não diz respeito a nada mais além do que a pessoa que vai se relacionar comigo. Então, toda vez que você se deparar com uma pessoa trans, deixa um pouco de lado essa limitação, esse pensamento a respeito do genital da pessoa. E foca mais em como a pessoa é, o comportamento daquela pessoa, o tratamento dela com as outras, o que ela faz, com o que ela trabalha, como ela se expressa. E tenta enxergar todo mundo como um ser humano livre e cheio de qualidades e além do que ela demonstra fisicamente. Tenta focar um pouquinho mais em como as pessoas são por dentro e vamos deixar um pouquinho de lado essa parte de aparência, não deixar com que ela atrapalhe as relações interpessoais. É isso. Mais amor, por favor. Felipe, olha, quero te agradecer imensamente, né? A gente tentou agendar esse encontro da gente já tem bastante tempo. Finalmente aconteceu. Deixo aqui o meu beijo junto com toda a minha equipe pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Imagina. E o que eu desejo para você de verdade é que você seja muito feliz, Felipe. E muito que você vire inspiração de coragem, de autenticidade para tantas outras pessoas que também estão vivendo isso. Muito obrigada. Espero poder levar minha mensagem para mais pessoas. Um grande beijo, viu? Beijo enorme, até a próxima, quem sabe.